Hoje nós vamos, de fato, começar o que seria o fio condutor do nosso curso desse semestre, né? Em teologia, há uma expressão para isso. Inclusive, quem leu a introdução ao primeiro capítulo de Leonardo Boff, viu que tem um subtópico que é só sobre essa palavra, que é uma área da teologia onde a questão da morte, a questão da salvação, a questão do futuro, do problema do futuro, que é um problema central na teologia cristã, e outras questões mais, tudo isso vai ser tratado nessa área de pesquisa. Chama-se escatologia. Eschaton, em grego, é aquilo que é derradeiro, aquilo que é último. Então, essa área da teologia, ela abarca exatamente o que nós vamos estudar aqui. O problema é como se compreende o que a gente entende por último, o que a gente chama de último. O que nós vamos ver no Leonardo Boff e no Rubem Alves, que são autores de tradição cristã, é uma espécie de subversão radical do que tradicionalmente se pensa como as coisas últimas. O modo de compreender as coisas últimas. Entendem? Tem várias maneiras de a gente entender. Por exemplo, a gente tem como entender o seguinte: o último é o ponto final. A imagem, uma imagem gramatical, tem um ponto final. Então, chegou lá, não tem mais nada para além daquilo. Isso é alguma coisa última, é um término. Muitas vezes a gente entendeu o céu assim: céu é o término, entendeu? Tem a nossa jornada aqui, a gente chega do outro lado, acabou. Ponto final. Ou o inferno é um outro ponto final. Viveu aqui, não foi bonzinho, chegou do outro lado, terminou como? Né? Não tem um caldeirão, fogo, o diabo é chifrudo, porque ele é corno, então tem um tridente que ele roubou de ninguém sabe de onde, Netuno, Poseidon, ninguém entende de onde veio aquilo, ele tem um rabo, quer dizer, o diabo tem a imagem bestial, né, que é a imagem da animalização, quer dizer, esse imaginário nosso, ele é vermelho e preto, isso eu acredito, ele é flamenguista, então tem todo um imaginário assim, que não tem sentido nenhum, sabe? Mas a gente gosta de preservar isso. A gente acha que o último é esse ponto final. E tem várias maneiras da gente tradicionalmente entender o ponto final. Mais do que isso, tem uma mediação que o imaginário cristão, tudo isso que eu estou dizendo é o imaginário cristão que foi desenvolvido e foi sedimentado, sobretudo ao longo da Idade Média. E a Idade Média, no âmbito teológico, ela começa basicamente, mas não só, em meados do século IV da era cristã, com um período que a gente chama da maturidade dos padres da igreja, a patrística, a patrologia, esses padres que se consolidam teologicamente nos séculos IV e V. Então, ali começa uma série de doutrinas que tem a ver com as coisas últimas. Entende? Nesse imaginário, vamos colocar mais coisas aí. A morte é uma separação. Tem um corpo, ele morre. A alma sobrevive. Então vai embora. Nos filmes Ghost, o outro lado da vida. É esse imaginário. Sabe? Filme que o cara tá fazendo lá, ele ajuda a ex dele, né? Agora viúva, a construir um jarro de barro, né? Ele está ali. Então tem todo aquele imaginário, o que é um espírito na tradição cristã, essa imagem que o espírito é o princípio vital do ser humano fora do corpo. Então ele é um espírito puro, né? Porque ele está desvinculado do corpo. E ele continua. Pá. E aí tem um mediador moral. Mediador moral é Deus como juiz. Entende? É Deus como juiz. Então você tem uma judicialização da morte. É verdade. Sabe, boa? Já não aguento mais
Código Civil, sabe? Constituição. Não, a Constituição agora eu estou começando a achar legal. Mas vai lá, agora eu sou amigo do STF. Mas vai lá, da Constituição, sabe? É código do consumidor, código não sei o que lá, é o ECA, é o Estatuto de não sei onde, é regra, blá, blá. Agora você chega e Deus tem a tabela dele. Então você tem uma visão jurídica da divindade. E ela vai julgar seus atos. Entende? E ainda há, no final do século IV, ainda há uma doutrina que diz uma coisa que é mais, sei lá, para mim, muito doida. É que, por mais que você tenha feito tudo que diz a regra, tudo, ajudado o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro, obedeceu pai e mãe, coisas do gênero, honrou pai e mãe, sabe? Obedecer os governantes, ainda tem isso, a tradição paulina diz que a gente tem que obedecer aos governantes. Vai lá, imagina, hein? Vai lá. Então, você fez tudo. Se você não teve fé em Jesus Cristo, não será salvo. Ainda tem agora o intercessor, o único mediador. Então, ainda tem uma figura de Jesus diferenciada. O que eu acabei de falar está no final da Cidade de Deus de Santo Agostinho. O que eu acabei de falar. Um autor tão grandioso como Santo Agostinho. Ele diz isso que eu acabei de dizer. Não basta realizar todas as virtudes do código. Se não tiver fé em Jesus, a condenação é certa. Entende? A quantidade de coisas, isso faz parte de um imaginário. E a gente pensa as coisas últimas dessa maneira. E essas coisas últimas tendem a orientar o nosso percurso na Terra. Entendeu? Ou seja, funcionam como sentido dos nossos passos na Terra. Em outras palavras, essa compreensão, que é muito comum ao imaginário cristão, muito comum, e que nós vamos estudar um pouco disso, começando hoje, essa visão, ela promove muito sentido para a nossa vida. E ela produziu, durante quase 2 milênios, sentido para a vida, sobretudo da Europa cristã. Depois dos povos colonizados pela Europa e com o beneplácito do cristianismo. Então, esse imaginário forneceu muitos valores. Muitos valores. Muitos. Isso significa que, dependendo do modo como a gente pensa as coisas últimas, a nossa vida na Terra ganha um sentido ou outro. Entendeu? Isso alimenta o percurso na Terra. No caso que eu acabei de citar, que é uma caricatura, mas está cheia de base, e o próprio Leonardo Boff cita isso, de outro modo. Essa caricatura, ela promoveu muito medo. Ela promoveu muito medo. Ela promoveu uma desconsideração com o percurso da vida na Terra. Ela opôs Deus e mundo. Ela submeteu a fé a uma codificação jurídico-moral. Entende? Ela operou com muita vingança. Vingança. A gente ainda vai estudar isso. Há inúmeros textos cristãos, não é um, dois, não. São inúmeros textos cristãos que conectam o inferno a algum outro considerado pela igreja hegemônica uma figura de perigo. Perigo político, perigo moral, perigo religioso, perigo de gênero. 75% das vítimas da Inquisição romana eram mulheres. Inventou-se a bruxa, inventou-se o herege, inventou-se o pagão. São construções dessa visão.
Entendeu? Vamos trocar em miúdos o que eu estou dizendo aqui, com uma outra expressão. Muito do que a gente fala sobre o céu e o inferno, na tradição católica apostólica romana, tem ainda o purgatório. Muito do que se fala desses termos e da noção correlata de vida após a morte transformam a terra em inferno. Entenderam? Entenderam? E o próprio Leonardo Boff vai assumir isso. Vai dizer, olha, a gente não pode negar que isso existiu, cara. A gente não pode negar que isso ainda continua atuando em nós. A gente não pode negar que a gente quer mandar para o inferno pessoas que não concordam com a gente. Que o inferno, muitas vezes, espelha o nosso ódio por muitos grupos que são dissonantes. Então, toda essa construção faz parte da história da escatologia cristã. Legal? Dessa história. Do que nós compreendemos como as coisas últimas. Esse é um lado da história. O outro lado, que nós vamos começar a estudar hoje, é a maneira como muita gente, após o século XIX, começou a ler com seriedade, com um espírito mais crítico, com métodos novos de pesquisa, a literatura bíblica. A comparar a literatura bíblica, que é muito plural e que não tem concordância, não forma uma doutrina fechada, não produz dogma. É pensar como essa multiplicidade de discursos bíblicos, da Bíblia protestante são 66, da Bíblia católica 73, em algumas tradições ortodoxas 78. É muito livro, sabe? É muita coisa. Como é que a gente reduz isso a um livrinho de catecismo? Entendeu? Como? E as pessoas decoram e ficam reproduzindo. Como? Isso é tão plural. Então, as pessoas que estavam investigando a partir do século XIX, sobretudo, começaram a notar que não só você tem que entrar no universo bíblico, mergulhar, mas você tem que compreender as culturas circunvizinhas. Porque muitas imagens que estão ligadas ali, por exemplo, a imagem do dragão no Apocalipse, tem relação não com a tradição judaica, tem relação com tradições que são externas ao judaísmo, mas se relacionam com o judaísmo por conflitos políticos, por relações econômicas. Por exemplo, a ideia de que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, essa visão da criação está no relato famoso babilônico de Gilgamesh. A Babilônia dominou no século VI a.C. Israel. E grande parte da literatura do livro de Gênesis, não todo, é fruto do século VI a.C. Entenderam? Então você não pode estudar uma coisa só. Isso não é tão fácil assim, né? Você tem que estudar a relação de símbolos de um povo com vários símbolos de outros povos. E como que esses povos, sincreticamente, uma palavra que a gente não gosta de falar, sincreticamente se apropriou de símbolos de outros povos. A gente acha que a Umbanda é sincrética? A Bíblia é sincrética, gente. A Bíblia é sincrética. A história do cristianismo é a história do sincretismo. O Natal ser 25 de dezembro é o sincretismo. Entende? Porque é assim a história das culturas, das relações interculturais. É assim a história concreta das pessoas. Ela não é feita de purezas, ela é feita de mesclas. É isso. Não é isso? Acontece isso no universo bíblico direto. Então, essas pessoas começaram a estudar. E começaram a notar que havia um abismo enorme entre os vários modos da Bíblia falar
disso que há de radical, as coisas últimas. A palavra céu, a palavra inferno é em latim. A Bíblia foi escrita em latim? Não. Nós temos ali 3 idiomas de base: hebraico, aramaico e grego. Um grego daquela época, um grego popular, koiné. Se for a Grécia hoje, nem fala-se esse grego. Entende? Inferno, essa palavra está na Bíblia. Na Bíblia tem a palavra Hades, grega, que é mundo dos mortos. Sheol, que é o interior da terra, onde o sol não chega. Tem Guiena, que é um lixão, mais ou menos o lixão de Gramacho, aqui do Rio de Janeiro, onde as coisas ficavam queimando em um processo de putrefação contínua. Isso que existia, entende? De repente vem um inferno depois da morte, com um cara, com um capeta que é corno, tem um chifre, sabe? Nunca entendi isso. Que o capeta seja corno, não que ele exista, tudo bem, mas que ele seja corno que é o problema. Bom, quem disse, né? Logo ele, que sou do sedutor, corno sou eu, ele não é não. O imaginário seria mais interessante, né? Que ele tem rabo? Claro que não, cara. Pô, ele tem mais a ver com Keanu Reeves do que com os desenhos dos Estados Unidos pintando o diabo, né? Do lado da nossa cabeça, nos enchendo o saco. Então, é óbvio que isso tudo é uma construção. Como entendemos essa construção? Que sentidos elas veiculavam para a vida de um judeu e uma judia ao longo desse período temporal que é enorme? A Bíblia tem textos do século IX a.C. e chega a ter textos do século II depois de Cristo. A nossa Bíblia é canônica. Entendeu? É porque existe a mesma palavra, que existe a mesma experiência? Não. Então, estudar esse negócio é muito sério. E, como eu disse no primeiro encontro nosso, a gente tem que ter a coragem de abrir mão das nossas certezas. A gente tem que parar de achar que fé é conforto. Sabe? Como disse muito bem Ivone Gebara, a fé é uma aposta de que há sentido da vida, mesmo que a vida seja atravessada por muitos absurdos. Uma teóloga de renome internacional. Não é uma doutrina que nos dá certeza e tranquilidade. É uma aposta. É uma entrega. Por isso que a gente tem que estar continuamente questionando os simulacros da nossa fé. E tem muito engodo nas nossas certezas, com as quais nós nos unimos através da palavra fé. Então, nós vamos, nesses estudos, tentar pensar, como nós vimos no primeiro encontro, antes da palavra do Roberval, né, dos 2 dias de lançamento do livro dele, mas eu fiz uma introduçãozinha para dizer, olha, estudar essas coisas não é chegar a certeza nenhuma, não é ter a resposta. Não é nenhuma resposta. A resposta não dá conta da grandeza da questão. É ser capaz de se abrir a multiplicidade de formulações, de indagações, de símbolos, de tentativas arriscadas de afirmar alguma coisa no universo que não é o universo dos objetos das nossas ciências. É o objeto das possibilidades do nosso existir. A gente ainda vai estudar o Rubem Alves, mas o Rubem Alves diz algo que é muito bonito. A experiência religiosa, ela não se funda na realidade objetiva. Ela se funda nas possibilidades. É o reino do possível e não o reino do real. Que é um reino extremamente
árduo, desafiador. Entende? E que a gente vai começar a ver a partir do problema da morte e da vida após a morte, nesses pensamentos múltiplos que nós vamos estudar. Eu fiz questão de passar para vocês, para provocar, para mostrar como as coisas são sérias. O próprio Leonardo Boff cita isso no primeiro capítulo. E não é fácil estudar esse negócio de vida após a morte, não. Na tradição cristã não é mesmo. Porque a maior parte da história literária da Bíblia, a tradição de Israel não pensava a vida após a morte. Isso não era questão. Não quer dizer que não exista, não é nada disso, não. É que não era questão. Por exemplo, se eu chegar para você e falar, gente, tem um assunto seríssimo para a gente discutir hoje. Hoje é um assunto serião. Vamos discutir se a gente pode beber água em copo de vidro. Fala assim, caraca, Alexandre, da onde veio a ideia de que isso é sério? Eu falo, não, isso é seríssimo. Vocês vão falar, cara, você fumou alguma coisa, né? Tá, não tem sentido nenhum o que você está falando. Mas a gente pode imaginar um contexto diferente, onde seja importantíssimo pensar nesse problema, tomar água em copo de vidro. A gente podia ter um contexto extremamente sério, onde isso fosse um problema. Então, grande parte da história, da construção da literatura bíblica, isso que a gente está colocando como questão hoje, e isso que foi questão para outros momentos da própria Bíblia, inclusive para a literatura de Paulo, muito mais do que Jesus de Nazaré, muito mais do que as epístolas de João, as 3 epístolas, muito mais do que o Apocalipse, que não fala da vida após a morte. Fala de um novo céu e uma nova terra. Então, a maior parte do tempo, esse problema não era problema. Isso é um dado. Na época de Jesus, tinha um grupo muito conhecido, os saduceus, que é a noção de ressurreição, que para muitas tradições judaicas não era a mesma coisa que vida após a morte, não era a mesma coisa, e a gente vai começar a estudar hoje, e não é a mesma coisa mesmo. E a ideia de vida após a morte, as duas, para eles não faziam sentido. E eles discutiam com Jesus em vários momentos questões teológicas. Entende o que eu quero dizer? Jesus era contemporâneo de uma tradição dentro da sua cultura e que isso não era questão. Pegaram? Então, o que eu quero botar com isso aqui? É que a gente tá pisando num terreno espinhoso. Vamos lá, mais um probleminha que eu coloquei do primeiro encontro. A gente fala palavras assim como corpo, alma, espírito, carne, que são as 4 palavras da compreensão judaica do ser humano. São 4 palavras antropológicas. Corpo, alma, espírito e carne. O próprio Leonardo Boff vai tratar disso. Vamos lá. Essas palavras atravessam, em vários momentos, a literatura bíblica como um todo. O espírito é fraco, o espírito está pronto, a carne é fraca. Aparece lá. Viver segundo o espírito, viver segundo a carne, está em Paulo. Essas palavras aparecem. Será que corpo, nessa literatura tão rica, é a mesma coisa que um médico chama de corpo na tradição ocidental, das ciências modernas ocidentais? Entende? Será que quando você pega a palavra espírito e uma outra cultura vizinha de Israel, os cananeus, aí eles usam a palavra também para falar espírito. Só porque a palavra é a mesma, o significado é o mesmo. E carne? E alma? Entenderam? Quando a gente pensa numa vida que excede essa vida espaço-temporal que nós vivemos aqui, aí aparece lá Jesus, capítulo 20 do Evangelho de João.
aparece dentro de uma casa, todo mundo se cagando de medo. Medo da porra. Tomé era o único que estava lá fora, o único corajoso era Tomé. E aí Jesus vai e mostra os estigmas. E para mostrar que aquilo ali não era uma visão qualquer, a palavra bíblica é fantasma. Que não era um fantasma. Sabe, as pessoas veem as marcas. Ressurreição é a vida espiritual depois da morte? Para um judeu, não existe nenhuma vida sem corpo. Nenhuma. Isso faz parte da tradição judaica. Jesus era um judeu. Com os discípulos de Emaús, ele pega o pão, sabe? Então, todo o imaginário judaico é corporal, por exemplo. O que significa corpo nessa tradição cultural? Entenderam o que eu quero dizer? Então, são muitos problemas. Hoje a gente vai começar umzinho. É só para saber que estudar é doloroso, sabe? Cada dia que eu estudo mais amigo da dor eu fico, sabe? E não dá para ter sedativo, porque essas coisas batem na nossa cabeça e às vezes a gente fica um ano pensando nisso. Porque isso desmonta. Isso rompe certezas, desestabiliza. Aí a gente acha que está perdendo a fé. Não está perdendo a fé, não. Está perdendo a crendice. Quem disse isso que eu estou falando? O cara que dá nome à nossa classe, Paul Tillich. Ele que diz isso. Quando alguém acha que, por causa de uma doutrina nova, perdeu a fé, não perdeu a fé, não. Reduziu a fé a uma crença. Essa é a diferença. Está perdendo um ídolo. Está perdendo um ídolo. Entende? Então, faz parte do exercício da fé, diz o Paul Tillich, duvidar de si mesma para ultrapassar a si mesma. Duvidar de si mesma para ultrapassar a si mesma. Faz parte da fé a autotranscendência e a impermanência. A fé, ela é sólida metaforicamente, mas ela não é sólida doutrinariamente. Não é a doutrina que é coerente, não. É o exercício da fé que é sólido. O próprio Leonardo Boff fala isso nesse livro, já estou adiantando. Então, como é que começa o Leonardo Boff? Ele começa com uma historinha que ele cria. Tem um camarada, já está velhinho, e ele sonha com um lugar de plenitude, onde pessoas boas e justas vão celebrar a vida para além das condições injustas, dolorosas, que a nossa vida contém. Esse camarada um dia se encontra com um cara muito sábio. Esse cara muito sábio era um cientista. E o cientista era considerado o cara. E ele começa a falar desse lugar, mas ele abre lá o mapa dele, o cientista, e vê que não tem esse lugar. Esse lugar não existe. E já que não existe no mapa, não existe em lugar nenhum. E o cara fica uma fera, porque ele passou a vida inteira para encontrar esse lugar onde a bondade e a justiça, enfim, se tornaram vitoriosas. E o cientista acaba chegando para ele e fala assim, meu amigo, isso aqui é o que a ciência diz, só tem esses lugares aqui. E o velhinho acaba espancando o cientista, o sábio fica uma fera com ele. Por quê? Porque ele passou a vida inteira lutando por esse lugar. Mas, enfim, ele conhece a morte. E na morte conhece o lugar. Então, Leonardo Boff abre o livro com um problema extremamente importante para a gente entender o modo como ele vai trabalhar a morte e a vida que excede a morte. É que a tradição judaico-cristã, ela não tinha essa curiosidade. Ah, existe vida após a morte? Vamos comprovar.
Não era assim. Ou seja, vamos pegar qual é o saber que comprova que existe vida após a morte. Agora surgiu uma máquina nova que fotografa o espírito saindo do corpo no momento da morte. Isso não prova nada. Isso não prova nada. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Tem um pouquinho a ver com os gregos. E eu citei isso da última vez. Na Grécia Antiga, a tradição órfica, pitagórica e platônica chamaram isso de imortalidade da alma. O corpo morre, a alma, pronto. Continua. Na Bíblia, isso não é assim. E Leonardo Boff já abre o livro com uma historinha para querer dizer o seguinte: esse camarada aí, velho, que está a vida inteira lutando e esperando um lugar onde a bondade e a justiça vençam, esse camarada, ele não tem a curiosidade de saber se existe vida após a morte. Ele quer saber se existe uma vida onde a bondade e a justiça sejam plenas. Portanto, essa ideia, vida após a morte, é uma ideia neutra. O que é neutra? Ah, todo mundo morreu e pronto, continua a vida. Mas isso não tem nada a ver com a fé. A fé não fala a vida, ela fala de um tipo de vida. Ela não fala da vida como um dado objetivo. Ela fala de uma qualidade de vida que nós buscamos ao exercer a fé. Então, o que está em jogo na esperança judaica cristã, quando fala que, de alguma maneira, existe a possibilidade da vida transbordar a morte, exceder a morte, não é o fato da gente continuar vivo. É o fato da vida ganhar uma qualidade de plenitude que não houve, que não teve a possibilidade de ser exercida enquanto a vida aconteceu na Terra. Então, provar que existe uma outra vida depois dessa, primeiro já tirou o problema. Porque pode existir uma vida tão merda quanto as merdas que a gente vive na Terra. Entende? Não diz nada. Não diz nada. Sabe? É isso que a gente estava brincando antes aqui. Me desculpa. Sabe, se eu chegar daqui e for para o céu, eu tenho medo de ir para o céu. Vai que eu vou, né? Aí chega lá, um monte de gente babaca, moralista, persecutória, homofóbica, transfóbica. Entende? Todo mundo certinho, de acordo com leis religiosas, andando de terno e gravata e Bíblia debaixo do braço. Sabe? Não é isso que está em jogo na tradição judaico-cristã. O que está em jogo na tradição judaico-cristã é uma qualidade outra de vida, onde a plenitude de vida seja possível. É isso que está em jogo. Entende? É isso que está em jogo. Então, a nossa fala sobre céu, inferno, purgatório e assim por diante está diretamente ligada à noção de que a vida não é um dado biológico, mas a vida é um acontecimento qualitativo. Pegaram? É um acontecimento qualificado. Entendem? Isso já mostra a suspensão de algumas curiosidades. Mais importante saber se existe a vida após a morte enquanto um dado teórico é saber que existem perguntas sobre a vida após a morte que não se interessam por dados teóricos, se interessam por como a vida pode acontecer. Como? Para além das barreiras opressoras e frustradoras que a gente encontra em nossas histórias.
Então, o velhinho ele não queria ir para um outro lugar lá. Chega lá e fala, viu, existe vida após a morte. Ele queria um lugar onde a bondade e a justiça reinassem. Pegaram? Essa é a primeira coisa. É assim que o Leonardo Boff abre o livro, propositalmente. Propositalmente. Em seguida, o Leonardo Boff vai começar a perguntar de onde vieram essas questões que se tornaram tão importantes para a tradição cristã, mais do que judaico-cristã. Cristã. Morte e juízo, inferno, purgatório e paraíso. Como sabemos? Como é que a gente sabe disso? Por que essas palavras elas tiveram e têm tanta importância para muitas vidas humanas? O que o Leonardo Boff vai fazer é dizer o seguinte, olha, galera, gente, não basta, primeiro, a gente pegar o que a doutrina diz e deduzir daí o que a vida humana é. É necessário inverter a pergunta. Como a vida humana é para que a pergunta pelo céu seja tão relevante? A pergunta pelo inferno seja tão relevante? Como que a vida humana ela se caracteriza, já que a vida de outros seres não tem nada a ver com essas questões? Eu nunca vi um cachorro preocupado com a salvação. Não sabe? Nem o gato. Aí, quando as pessoas estão perguntando, no céu vai ter animal? Pô, se tem ser humano, cara. Sabe? Se tem ser humano, se tem isso que nós somos, sabe? Que é uma hecatombe, né, cara? Se tem isso, porra, se não tiver cachorro, cara, não dá para ser o céu, né? A gente tem que ser mais fértil, né, cara? Não pode ser sério isso, cara. Não pode. A gente faz tanta merda, sabe? Então, se a gente acha que é um lugar bom, como é que não vai ter, cara? O hamster não fez, é um bichinho legal, cara. Os gambás aqui de Laranjeiras também, sabe? Mas o gambá nunca perguntou sobre o inferno, sabe? Então, o que acontece com o ser humano para que céu e inferno sejam questões? Claro. Então, Leonardo Boff vai pegar a famosa passagem de 1 Pedro, muito famosa, onde Pedro diz que é tarefa nossa dar as razões da nossa esperança. E aí diz o seguinte, o Leonardo Boff, essa expressão é muito conhecida e muita gente cita para falar de teologia. O que é teologia? É a tentativa de dar as razões da nossa esperança. Leonardo Boff chega e fala assim, a gente tem que dar razão, a gente tem que pensar, então, da nossa esperança. Então já tem alguma coisa no ser humano, com a palavra esperança, que exige um tipo de pensamento que não é o pensamento científico, não é o pensamento tecnocrático, não é o pensamento, outros pensamentos que são muito relevantes, mas é um pensamento que ele reflete a esperança. Sabe? Os gambás daqui de Laranjeiras não têm esperança. Entende? Eles têm outras coisas, talvez melhores que as nossas, mas esperança eles não têm. Então, como? Como a gente tem que pensar a força da nossa esperança? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que tipo de ser é esse chamado ser humano, onde esperança, céu, inferno, purgatório, reencarnação, juízo final, tudo isso aparece como sendo problema humano. Isso não é problema de Deus, isso é problema humano. Entenderam? Somos nós que perdemos anos da nossa vida querendo saber isso. Isso é importantíssimo, é claro que é. Para muita gente, isso é decisivo. Então, a primeira coisa que faz Leonardo Boff é dizer o seguinte, olha, vamos pegar essa expressão. Dar razões da nossa esperança. Aparece aí um dado
teológico, filosófico, mas, sobretudo, humano central. Esperança é uma relação com o futuro, muito específica. Seres humanos, então, são seres que eles não somente vivem temporalmente, mas os seres humanos experimentam o tempo como problema. Tempo é uma questão para a gente. A gente contabiliza o tempo, a gente perde tempo, a gente diz que não tem tempo, a gente que já diz que já viveu bastante, né? Como se existisse isso. Mas vai lá. Sabe? Quando a gente quer sacanear alguém, a gente fala, teu passado te condena, é mesmo. O meu, então, se for pelo meu passado, não tem nem céu nem inferno. Meu passado não tem céu nem inferno. Ele está em outra categoria que a Bíblia ainda vai ter que inventar. Porque é isso, a gente está sempre se relacionando com o tempo, mas não necessariamente com o tempo do relógio. É que a nossa condição é radicalmente temporal. Daí Santo Agostinho dizer uma frase em latim clássica, tempus est homo. O ser humano é o tempo. Toda a nossa existência é temporal. A gente está sempre articulando passado, presente e futuro, sempre. Não é um dia ou dois, não, a gente está sempre. Por isso é que a gente contabiliza o tempo. Porque antes da gente contar o tempo, a gente se experimenta como tempo. Ora, diz o Leonardo Boff, quando a Epístola de Pedro diz que a gente tem que dar as razões da nossa esperança, ele introduz, tanto na fé, quanto na nossa maneira de pensar a fé, ou seja, fazer teologia, dar as razões, introduz um problema temporal. O problema do futuro. Futuro. Entende? A nossa vida problematiza não somente o não mais passado, o que é presente, mas problematiza, sobretudo, o ainda não. O ainda não. Entende? Por que isso é muito importante? Leonardo Boff vai destacar isso para dizer o seguinte, a gente problematiza o ainda não é uma possibilidade que nos concerne, que nos toca. De alguma maneira, a nossa vida está escancaradamente aberta para o futuro. E o futuro não é uma coisa, não é um objeto. Portanto, os nossos discursos acerca do futuro não estão falando com coisas prontas, dadas, acabadas, feitas. Eles estão falando de o por fazer, o a fazer, o possível. Agora vem um dado. Quando o ser humano fala de céu, de inferno, purgatório, reencarnação, coisa do gênero, metempsicose, tem tantos termos para a gente pensar certas possibilidades do futuro. A gente não está falando de uma coisa. A gente está falando de uma possibilidade. Entenderam? Portanto, é um equívoco a gente achar que quando está falando de céu, a gente está falando do seguinte, céu é um lugar interessante. Você chega lá, tem que mostrar que foi vacinado 2 vezes contra a Covid. E aí tem um camarada lá, o porteiro do céu, que é Pedro, né? O São Pedro. Ele tem um cestinho com uma chave. É assim, é tipo assim, é uma coisa que está ali prontinha, sabe? E aí a gente tem que aprender quais são os códigos ali de convivência, né? Se vocês lerem alguma literatura espírita, como eu li antigamente, a galera lá que está naquele, que não é bem o céu, né? Que está no plano astral, o astral superior, está todo mundo de branco. Nunca entendi isso.
Eu sou botafoguense, cara. Cadê o preto aí, né? Eu não posso estar no céu, no plano astral superior de branco. Não pega bem para mim, né? A não ser que seja o segundo uniforme do Botafogo. Mas a gente imagina isso. Isso faz parte. Agora o Leonardo Boff está dizendo o seguinte: a tradição cristã ela se forma por meio da abertura ao futuro. E o futuro não é visto como uma coisa. Ele é visto como uma possibilidade. Como pensar a qualidade das possibilidades futuras? Como pensar isso? Já que isso não é um objeto dado. Entendem? Já que isso não é um objeto dado. O Leonardo Boff para um pouquinho, a gente ainda vai ver melhor no próximo encontro, que é genial, por sinal, o texto dele, e vai dizer para a gente, olha só, gente, parece uma viagem da maionese tudo isso? E é, mas é uma viagem muito importante. Porque isso que a teologia cristã, que a fé cristã, a partir da fé judaica, que a fé muçulmana também tem esse traço. Essas tradições, elas vão colocar para a gente como um elemento central que é a nossa abertura ao futuro, a nossa abertura ao inesperado, ao imprevisível, a possibilidades que eu não posso me assegurar, a isso que é inimaginável, porém pode ser desejado. Isso está assentado, está fixado num elemento que é próprio da condição humana. Seres humanos, por serem temporais, estão sempre em aberto. Leonardo Boff esteve junto com um teólogo, que o Vitão, nosso Vitão aqui, ele no mestrado dele, ele estudou esse teólogo junto com Paul Tillich, chama-se Karl Rahner, é um teólogo católico de língua alemã. Karl Rahner, o Leonardo Boff cita várias expressões desse autor aqui, nessa parte do livro. O Karl Rahner dizia que nós somos espíritos encarnados no mundo, encarnados na história, porém radicalmente abertos para o futuro. Abertos. Então, Leonardo Boff se apropria dessa expressão abertura, que vai ser importante para muita gente no pensamento ocidental do século XX. Por exemplo, gente que vocês conhecem, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, todos esses que eu acabei de citar, Hannah Arendt, uma autora judia, todos esses, em algum momento, às vezes em toda a sua obra, enfatizaram o fato de que a condição humana ela nunca se fecha, nunca se conclui. Ela nunca é um particípio passado. O que é um particípio passado? Dado, feito, acabado, vivido, amado, entende? Que é a conclusão. Particípio passado é uma ação já consumada, já terminada. Não é isso? O que o Leonardo Boff está dizendo, vamos usar a imagem gramatical ainda, em verbal, gramatical, é que nós somos a interpenetração de gerúndio com infinitivo. Existir, viver, é um verbo infinitivo. E é um verbo no gerúndio, porque está acontecendo, está se dando, está se fazendo. Se nós somos o casamento do gerúndio com o infinitivo, então a nossa vida, o viver, nunca está concluído. Ele está sempre em aberto. Nós usamos essa expressão em português. Eu falei, e aí, Roberval, como é que está aquele projeto lá, rapaz, da tua viagem para não sei aonde, você estudar fora, na Holanda? Aí o Roberval diz assim, ih, cara, tá de pé, mas está em aberto. Ou seja, não está fechado, não está concluído. Leonardo Boff está dizendo isso.
No coração do ser humano habita a incompletude. Se não fosse assim, aquele camarada do lado, aquele preso político do lado de Jesus na cruz, segundo os relatos bíblicos, eram dois. Um dos presos políticos, do lado dele, chega para o outro e fala assim, cara, não fica sacaneando ele, não. A gente está aqui porque a gente fez merda. Merda era insurreição política na época. Esse cara aí é diferente. O que Jesus diz? Olha, cara, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Significa, cara, que no 49 do segundo tempo, nada está definido. Nada. A indefinição atravessa a condição humana. Entenderam? Por isso é que nós não somente temos futuro, diz Leonardo Boff, nós somos futuro. Nós somos o que seremos, nós somos quem seremos. Entenderam? O futuro não é um objeto que nós esperamos que vem lá, lá da frente, que vem para cá. Aí eu estou aqui parado esperando, ele chega, e aí, Alexandre? Não é assim, não. O livro do Rubem Alves, publicado primeiro em inglês, com o título Tomorrow's Child, né? As Crianças do Amanhã. Em português, ele foi publicado como A Gestação do Futuro, porque ele usa essa expressão no livro. O futuro, a gente se engravida dele, sabe? A gente parteja o futuro. A gente tem as dores de parto do futuro. São as crianças do amanhã, que nasceram de quem? Da gente, estão nas nossas entranhas. As crianças estão vindo aqui da gente. Então, o futuro não é esse futuro do relógio que a gente fica parando e vai dar 5 horas, hein? Existe um outro futuro que diz respeito a quem somos e não a um tempo que nós temos. Nós somos esse movimento que vai se futuralizando, vai realizando essas possibilidades. Entenderam? Céu, inferno, purgatório, reencarnação, metempsicose, assim por diante. Estão falando de futuro. Mas é um futuro que nos concerne. Por isso, Leonardo Boff vai dizer taxativamente. Depois a gente vai ver os textos bíblicos. A tradição de Israel é uma tradição grávida de futuro, porém não é futurista. Para usar uma expressão para todo mundo pegar. Ou seja, não é um negócio de ficar adivinhando, vai acontecer amanhã isso, aquilo. Não é isso, não. É gestar futuro. É abrir-se para possibilidades outras de ser. É isso que atravessa a história de Israel. E Jesus é somente, nesse caso, um bom judeu. Porque isso faz parte da sua tradição. Ele é um judeuzaço, cujo cerne da mensagem dele é chamado reino dos céus, ou reino de Deus, que é o futuro transfigurador da vida. Ou seja, na tradição de Israel, em Jesus de Nazaré, futurar não é substantivo, é verbo. Esperança não é substantivo, é verbo. Está certo o nosso Paulo Freire. Esperança vem do verbo esperançar e não do verbo esperar. Paulo Freire, não sei se vocês conhecem esse livro, Pedagogia da Esperança, um clássico. O Paulo Freire estava discutindo com os teólogos da libertação isso. No clássico livro dele, está aqui do meu lado, Pedagogia do Oprimido, está aqui do meu lado. Tem uma nota de rodapé do Paulo Freire falando de esperança.
E ele usa a terminologia bíblica. Anúncio e denúncia. É assim que fala o Paulo Freire. Que é a esperança dos profetas e profetisas. Que denuncia e anuncia. Essa é a esperança. Que se mobiliza, que participa ativamente do movimento de gravidez da vida. A vida engravida-se de futuro. Pegaram? Portanto, o Leonardo Boff está dizendo assim, gente, olha só, a tradição bíblica e Jesus de Nazaré, eles estão assentados num elemento central da vida humana. A vida humana gesta futuro. Portanto, a gente não pode achar que essas linguagens, céu, inferno, seja alguma coisa externa ou fora da nossa condição de vida. Paul Tillich, de novo, o cara que dá, né, nome à nossa classe. Paul Tillich criou, pode chamar o Vitão aqui, que é especialista nele, né? Criou um método de teologia maravilhoso chamado teologia da correlação. Para você pegar os símbolos teológicos, bíblicos, da tradição cristã e saber, esses símbolos são correlatos de que dimensão da vida humana? Esses símbolos não podem ser estranhos à nossa condição, porque nasceram da nossa condição. Se nós não temos futuro, mas somos futuro, então esses símbolos religiosos, céu, inferno, os outros que eu já falei, eles têm que dizer respeito não a algo estranho, mas a possibilidades transformadoras, que são nossas. Pegaram? Pegaram? Então, o Leonardo Boff vai tentar sair de dois extremos. Vai falar, olha, existe vida após a morte? Sim, em muitos momentos da Bíblia, é claro que existe. Mas a gente tem que saber o que significa vida, o que significa morte. Qual é o modo em que essa galera pensava? Que cultura é essa? E que símbolos são esses? Que estão articulando essa dimensão do ser humano, que é a experiência de futuração, de produção de futuro. Então, o futuro é produzido, ele não é constatado. Ele é criado, ele não está dado. Entendem? Para a gente, isso é muito maluco. Porque a gente chega e bota na agenda, sabe? Amanhã, 7 horas eu acordo. Amanhã eu acordo 6h30. Eu, Alexandre. 7 horas, estou dando aula lá para a galera da UERJ. 8h30, acabou, vou para não sei aonde. Meio-dia, entende? A gente fala assim. Sabe? A gente reduziu a experiência do futuro ao controle dos nossos afazeres. Na Bíblia, assim como em outras tradições culturais, inclusive na Grécia Antiga, a temporalidade é experimentada a partir da possibilidade da surpresa. Entende? Então, não é o tempo como nós mensuramos o tempo no cotidiano. A tradição bíblica se move numa outra experiência temporal. O futuro, ele é transformador, mas ele é inovador, porém ele não me é estranho. Porque me concerne, porque me atravessa. E por isso eu exerço a esperança. Não porque eu espero, mas porque eu ativamente me abro para os acontecimentos transformadores que são o futuro em nós. Então, esse estudo chamado de escatologia, do qual a vida após a morte participa, Leonardo Boff vai dizer o seguinte: é falar do futuro. Perdão. É falar das transformações do presente a partir das possibilidades futuras. Vou repetir.
Vou repetir. É falar das transformações do presente a partir das possibilidades futuras. Então, quando a Bíblia está falando do céu, futuro, plenitude, você olha para o mundo e fala, como assim? Vai na rua, você vai ver que não tem nada disso, não. Que, como vai dizer o Leonardo Boff, só tem parcialmente, mas plenamente não tem, não. É injustiça, é dor, é miséria, é assassinato, é genocídio, é estupro, sabe? É isso aí que você vê. É só ligar o programa do Datena, sabe? O Datena é isso. Se você tocar na televisão, a mão sai cheia de sangue. Não sei por quê. É só isso, sabe? Você tem que se lavar depois, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você está lendo a Bíblia, e ali está falando de futuro, possibilidades que são nossas. Aquilo não está falando para falar assim, aí, gente, aí, Euricão, agora eu já disse para você o que te espera, hein? Fica aí em casa, sentado com essa mãozinha no sofá, do lado da tua esposa, com o teu filhinho, vendo o Datena à tarde, que está chegando. Não é assim, não. Quando a Bíblia apresenta uma possibilidade futura, ela imediatamente exige uma transformação do presente. Um envolvimento com o presente. Um enraizamento no presente. Um enfrentamento do presente. Entenderam? Por isso, o Leonardo Boff vai dizer que se a gente analisar, sobretudo, a mensagem de Jesus de Nazaré, mas também ele vai citar Paulo direto, ele já cita, mas ele vai citar o êxodo bíblico, do livro de Êxodo, por exemplo, e Números, por exemplo. Todos esses livros, ou as profecias dos profetas e profetisas, como Jeremias, Isaías, Oséias, Miqueias, Sofonias, e assim por diante. Sempre que o futuro é falado na Bíblia, ele me incorpora de uma outra forma no presente. Sempre. Em outras palavras, na Bíblia, o futuro não me aliena da terra. O futuro me responsabiliza pelo mundo. Aí o Leonardo Boff vai falar então. Então, essa categoria que não está assim na Bíblia, mas que foi retirada da Bíblia, céu... Peraí, chegou a Rosana aqui, só um instante. Pronto, voltei. Então, essa categoria que nós sempre projetamos para o outro lado, como se tivesse inteiramente a ver com a vida após a morte, Leonardo Boff vai dizer assim, atravessa a morte, mas não começa após a morte. O céu é o mundo grávido de uma qualidade plena que ele não contém plenamente. Vou repetir. O céu é o mundo grávido de uma plenitude que ele não contém plenamente, porém ele já contém. Leonardo Boff vai dizer, segundo a fala dos profetas, segundo Moisés, segundo Jesus de Nazaré, Paulo, e segundo partes do Apocalipse, o céu como uma qualidade radicalmente outra que nos concerne, se expressa em qualquer ato de generosidade, qualquer. Qualquer ato de amor é celeste, diz o Leonardo Boff. Qualquer ato de justiça é celeste. Qualquer celebração da vida na sua inteireza é celeste. Em outras palavras, o céu nos responsabiliza com a terra.
Ou seja, tira esse negócio da gente se achar fodão especial. Que é assim que a gente aprendeu. Somos eleitos, sabe? Escolhidos. Não, eu estou seguindo o caminho retinho, então eu vou para a casa do papai. Você acha que o papai está onde? Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive nu e me vestiste. Fui preso e me visitaste. Sabe? Era peregrino e me acolheste. Você acha que o papai está onde? É isso que o Leonardo Boff vai falar. Então a gente não pode compreender o pós-morte e o céu sem a presença das experiências celestes na Terra. A gente não pode. Se a gente fizer isso, é alienação e desonestidade teológica. Por isso ele vai dizer que nenhum discurso escatológico pode fomentar um ascetismo, sabe? Eu quero me elevar, eu quero me aproximar de Deus, como fuga do mundo. É assim que a tradição cristã trabalhou céu, inferno, purgatório, essas categorias, como fuga. E interpretou a terra, o mundo, como mar de lágrimas, como vale de lágrimas. Nos interpretou como se a gente fosse peregrino, mas a nossa verdadeira pátria não é aqui. Pô, então que Deus sádico é esse? É um Deus sádico. Nos colocou aqui, num vale de merda, para a gente ficar sonhando com o outro lado e seguindo uma série de preceitos para que um dia, depois que a gente morrer, a plenitude comece. Entende? Por isso que o Leonardo Boff vai dizer que tanto a categoria, a gente ainda vai estudar reino dos céus ou reino de Deus, quanto a noção de céu. Tanto que Jesus fala reino do céu, dos céus. Plural, hein? Céus no plural. Ele diz que é um reinado que já começa na terra. Ele é daqui, ele está com a gente. Ele não se reduz à terra, mas ele é da terra. Entende o que o Leonardo Boff está falando? Ele não é refém da terra, porém ele é da terra. Então, esse reino ou esse céu, a expressão que Leonardo Boff usa ao longo do livro, e que nós vamos estudar, significa a total, a plena transfiguração da vida e do mundo pela presença libertadora de Deus. Em outras palavras, o que fala o signo do céu? O signo reino fala de vida em plenitude. Então, qualquer experiência de plenitude é reino e é céu. Só que por que é que essa experiência, ela, nas condições atuais do mundo, elas não perduram? Porque a história contém contradições, injustiça, violência, estigmatização, miséria. Ou seja, a antivida atua atravessando a vida. Portanto, por um lado, céu vai trazer para a gente uma espécie de máquina ética, afetiva, de espiritualidade, uma maquinaria de luta por grandeza de vida na Terra. Envolvimento, ação, entrega, compromisso, comprometimento. Por outro lado, vai nos mostrar que é necessário celebrar a vida na Terra. Mas nós temos que levar em conta que as condições da Terra nem sempre vão viabilizar plenitudes que sejam duráveis. E por isso que o céu excede a Terra, porém atravessa a Terra. O céu excede a terra, porém atravessa a terra. Entenderam? Entenderam? Então, uma coisa é esperança, a outra
é esperar e ser covarde. Em outras palavras, a plenitude do âmbito de lá começa com a transformação, com a requalificação, com a plenificação das condições de vida na Terra. Entenderam? O problema que vai se instaurar? Já vou adiantar, porque ele diz aqui, ele ainda vai para aprofundar. E o inferno? O inferno é uma categoria extremamente importante, que a gente ainda vai estudar a história dessa categoria, que não começa depois da morte. Ela é uma experiência que atravessa esta vida, que significa a vida sem vida, a vida morta. A frustração como horizonte da vida, diz o Leonardo Boff. O inferno, depois das condições da Terra, ou seja, numa outra existência, é a descoberta de que a nossa vida não celebrou nenhuma plenitude. É o que se chama de autofrustração radical da vida humana. E existem muitas frustrações, mas elas vão repercutir na história pessoal e coletiva de todos e todas nós. Frustração afetiva, amorosa, sexual, econômica, que nos foi imposta. Tudo isso é frustração. O que Leonardo Boff vai dizer é que na Bíblia existem frustrações que nós cultivamos. Vamos usar uma linguagem do Lacan. Leonardo Boff vai mostrar que a experiência do inferno é a alegria que nós muitas vezes sentimos em vivermos na merda. A expressão é do Lacan. Entendeu? Entenderam? É a vida que descobre a não vida que sempre viveu. Então, Leonardo Boff vai mostrar diversos textos bíblicos para dizer o imaginário judaico, para tematizar a radicalidade da frustração humana. Então, uma série de sinais da frustração aparece na literatura judaica. Por exemplo, a injustiça. A injustiça. Por exemplo, a violência. O assassinato, que é uma experiência tão importante da tradição de Israel. Né? Caim matou Abel. Primeira morte, de fato, no mundo. E assim por diante. Então, o que nós vamos estudar a partir de hoje é exatamente essa ambiguidade. Céu, terra, purgatório, tudo isso nos concerne. Está aqui, mas não se esgota aqui. Céu, terra, purgatório, inferno, de um certo modo, é problema nosso. E, de um outro lado, é uma surpresa que vem de um problema nosso. Porque o que vem a partir da morte nos excede. Mas é um desdobramento do cultivo da vida que exercemos na Terra. Pegaram o que está em jogo? Então a gente vai ver essa oscilação. Legal? Vamos lá. Dúvidas, questões, críticas, problemas. Vamos começar. Eu gostaria de fazer uma perguntinha. Falando isso. É o seguinte, Jesus falou, na casa do meu pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, não vou-los diria. Certo? Uhum. Outro. Hoje mesmo estarás comigo. Vamos chamar paraíso na casa do pai. Ele foi muito assertivo, foi muito geográfico, foi muito temporal. Aí eu pergunto, essas coisas como flutuam dentro desse emaranhado teológico, que é uma complicação só? Ele foi muito objetivo, hoje estará. Ele não disse, se você fizer... Não, hoje você estará comigo. E na casa do meu pai tem muitas moradas.
A gente não pode. Você falou hoje estará comigo onde? Perdão, é que aqui falhou para mim. Na casa do meu pai, junto Então, comigo, hoje. vamos levar a sério essa passagem. Essa é uma visão literal que você está tendo, né? Vamos levar a sério essa passagem. Essa passagem está dizendo hoje. Quem morreu ali ao lado dele? Os dois vão morrer. Jesus morre e o ladrão também. Então, hoje. Eles encontram lá em cima. Então, a questão não é geográfica, a questão é qualitativa. É isso que esses estudos estão dizendo. Não, eu sei, meu amor. Se a gente reduzir tudo, é qualitativo, isso não é. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, não vou lhe dizer. Então, por que ele falou isso? Não tem problema que tenha várias moradas e sejam diversos âmbitos. A questão é, novamente, qual é a qualidade desses âmbitos. É isso que esses autores vão dizer. Essa vai ser a questão. Pode ter pluralidade de formas de vida depois da morte. A questão é que isso não é um dado neutro. É isso que esses estudos estão tentando mostrar. É que a mentalidade judaica, ela pode ter vários lugares. Pode ser 7 céus, e 7 céus ser literalmente 7. Como Paulo, por exemplo, fala. Vamos dizer que sejam 7. A questão é o seguinte, esses 7, eles se reduzem a uma vida neutra ou uma vida qualificada. E mais, a gente tem como esgotar a qualidade dessa vida nos 7 céus ou nas várias casas? Então, é isso que a gente ainda não chegou aí, hein? Eu só estou lendo o primeiro capítulo. O Leonardo Boff vai dizer, olha, tudo está acusando uma espécie de ignorância nossa. Existem muitas casas na casa do pai. Muitas. Muitas. O que não quer dizer que a terra também não seja a casa do pai. É outra coisa. Mas digamos que existam muitas, 7 casas, 1000 casas, 72 bilhões. A questão é, como é que o imaginário judaico pensou a qualidade da morada? Essa é a questão. Não, eu sei. A qualidade, tudo bem, mas existe? Existe. Não, mas eu falei aqui, o Leonardo Boff não nega. Onde está o reino de Deus? Está aqui, está ali, está em todo lugar. Então, mas eu falei sobre isso. Não, essa frase é muito conhecida. Eu só estou dizendo que o assunto é muito difícil mesmo. Você está certo, Anderson. Então, por isso que eu falei, o Leonardo Boff não nega o fato de existir vida após a morte. Ele não nega. Não, ele está dizendo que existe. Ele só está querendo mostrar que a gente construiu uma compreensão dessa vida totalmente desvinculada a este mundo. Eu concordo. É isso. Eu concordo. Agora, eu gosto muito quando o Pascal fala o seguinte, você acredita em Deus? Ele fala assim, vamos com calma. Mais ou menos, vamos com calma. Não se aposta contra o infinito que você vai perder. Não aposto contra o infinito, não. Então, se Deus existe e eu não acredito, estou ferrado. E se ele, o contrário, ele não existe e eu também não acredito, não acontece nada, 0 a 0. Então, ou seja, não aposte contra o infinito. Isso é uma postura que levou muita gente, hein? Eu gosto dessa, é uma formulação dele, a famosa aposta de Pascal, muito boa. Essa aposta ela tem um problema sério, assim. Eu entendo o que você está dizendo. Esse problema é um problema histórico, que quer dizer o seguinte: a gente está falando assim, você acredita que Deus existe, Márcia? Márcia fala sim, mas a gente já está trabalhando com um significado tradicional de Deus. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é juiz, Deus é A, B, C, D. E por que a gente não está trabalhando com uma deidade hinduísta? Ou com uma divindade grega? Ou uma divindade iorubana, africana? Então, o que eu estou querendo dizer, eu concordo com você está certíssimo, Anderson. Agora, ao falar, você aposta que Deus existe, a gente já está tomando uma divindade como padronizada. Porque outras divindades, por exemplo, quando eu chamar aqui o Babalorixá para falar sobre Orum e sobre vida após a morte, no candomblé Queto Nagô, não existe juízo. Não existe código moral. Não existe inferno. Entende? Entende o problema? Ou seja, eles não têm essa compreensão. Não tem inferno nenhum. Sabe que eu entendo muito? É que eu não entendo nada.
É isso. Mas a gente está estudando é para isso mesmo. Não entendo nada. Agora, eu falei isso para você tocar numa hora, Claro. Ele fala assim, mas eu acho que Jesus não é tão teológico assim. Ele falava para pescadores. Eu acho que às vezes a gente joga a bola muito para cima quando ele está falando com um pescador. Ele falou com Pedro. Ora, ele queria falar essa teologia toda complexa, complicada assim? Ou será que seria mais simples? Eu concordo com você, Anderson. Mas olha, como diz um amigo meu, um antigo pastor batista, ele diz assim: nós não estamos no mundo bíblico. Nós viemos mais de 2.000 anos depois. E É verdade. nessa tradição, nós criamos muitos cascalhos. Por isso que é difícil. Assim, eu não sou um judeu do século I, entende? Eu não sou um judeu semi-analfabeto, que era o público maior de Jesus. Né? Um pescador era um analfabeto ou semi-analfabeto na época de Jesus. Eu não sou. A questão é o seguinte, é que a nossa tradição tem muitos entulhos. E desconstruir os entulhos dessa tradição É difícil. é difícil. Né? Quando a gente chegar, por exemplo, os discursos apocalípticos que a gente vai estudar, que orientaram vários momentos da nossa consciência cristã. Então tem a ver com juízo, ruptura, e pá, e dragões, sabe? Era um estilo literário muito conhecido na época de Jesus. Cara, a gente está em 2021. Eu, quando ouço dragão, eu penso no dragão chinês do sorvete sabe, da praia. Eu não sou um camarada que no século I para o século II ia ouvir dragão e na hora eu ia visualizar uma coisa que não tem mais nada a ver com o que a gente vê. Então, é isso mesmo, Anderson. Por um lado, é simplicidade, mas, por outro, a nossa tradição produziu muita complexidade. E a gente tem que estar resgatando, porque senão a gente vai compreender um texto do século I da era cristã, ou sexto antes de Cristo, com a mentalidade do século XXI. E aí a gente pode incorrer, esses estudos são estudos difíceis, a gente pode incorrer no que o pessoal que estuda chama de anacronismo, né? É pegar um outro momento temporal, projetar lá, e tirar o desafio que aquele tempo pode propor para a gente. Eu estou assinalando alguns desafios hoje, porque a gente planejou de ler o primeiro capítulo, né? E o primeiro capítulo já está trazendo um desafio. Gente, a gente divorciou o céu, o inferno, o purgatório do mundo. E a gente não pensou que um judeu não faria isso. Isso não faz parte das suas vidas, da vida de um judeu da época de Jesus ou antes da época de Jesus. Como transformar a vida humana, seja nesse lado ou depois do outro lado da vida, em um problema constante de fé. Então, é como se o Leonardo Boff estivesse dizendo, gente, para a tradição judaica, a vida é uma questão sempre. Seja desse lado da vida ou da vida que vem após essa vida. Mas é um problema sempre, entende? E a gente tendeu a apagar, a gente divorciou o céu desse encontro que a gente está tendo agora. Pois é, querido. E se a gente entrar na física quântica aí, que o tempo não é assim, não passa igualmente em todas as partes do universo, piorou. Piorou. Mais difícil é. Então, a gente está aqui para complexificar mesmo, é difícil, cara, eu concordo com você. Não, e Jesus foi objetivo. É muito complicado. Eu cheguei a uma conclusão, isso eu cheguei. Tô lascado. É a minha também, cara. Tô lascado. É uma conclusão, assim, meio que de humildade mesmo. A gente está distante da fé, do mistério e da vida. E a gente vai tentar compreender para a gente experimentar sentido nessa caminhada. É isso. Sabe? Isso não vai apagar as certezas de ninguém. Eu não estou aqui para destruir nada. Os estudos nossos não são para isso. É para a gente saber, né? É saber que tem muito mais coisa. Olha, aí, né? O Sócrates estava certo. Eu só sei que nada sei. Ele sabia para burro. Ele sabia para burro, hein? Tem sempre que aprender. Muito obrigado, Alexandre. Nada, que isso, Anderson. Você é um querido e muito inteligente, por sinal. Anderson, Roberto Val, você levantou a mãozinha? Então, Alexandre, para também aprofundar também um pouco
pouquinho essa provocação do antes, eu acho que é importante a gente delimitar que a gente está dentro de um contexto de uma fé cristã, como você falou, e o próprio Leonardo Boff, ele traz dois elementos no texto que eu achei importante. Ele fala um elemento utópico nisso tudo, também, que é um elemento da promessa. Então, para a gente não esquecer dessas duas dimensões, que vamos dizer assim, essa fé que nos movimenta para um depois, como você falou, que o reino começa aqui, mas ele não se esgota aqui, e é muito importante essa fala, né? E isso nos faz assumir essa responsabilidade com a realidade do nosso tempo. Mas aí não se esgota aqui, né? E aí teria vamos dizer assim, essa reserva desse mistério, né? Que o Leonardo Boff, eu acho que está dizendo como promessa. Eu entendi assim, Alexandre, que esse elemento depois, a gente não sabe assim pintar que cores terão, que configurações terão, mas que ele está dentro de um escopo de promessa e até utópico, né? Como ele traz aí no texto. Me ajudou a entender por esse caminho, né? Assim, esse céu, que o antes falou assim, tem o céu onde é que está? Não sei responder. Mas, assim, eu continuo acreditando que terá esse céu e nessa dimensão da promessa e de uma utopia da minha fé. Agora, acho que o barato da reflexão que você trouxe é dizer assim, olha só, pessoal, mesmo tendo esse lugar, essa dimensão, a gente não pode abrir mão da nossa responsabilidade e compromisso com o mundo, com a Mãe Terra, com o cuidar da casa comum e tal e tal. Aí muda de figura muita coisa, né? Como você falou. Era só isso, tá? Sua fala é muito boa, Roberval, muito mesmo. Eu não tratei do problema da utopia aqui, porque vai aparecer no capítulo seguinte, que é onde vem a figura de Jesus, que aí nos interessa. Por quê? Pelo seguinte, para o Leonardo Boff, o que há de próprio na escatologia cristã, nisso que são as coisas últimas, que não são um ponto final, mas é esse futuro que nos compromete com o presente, que questiona o presente, que nos envolve com o presente, transformando o presente em direção à grandeza desse futuro. É isso. É o seguinte, a gente ainda vai estudar a aula que vem. É que em Jesus de Nazaré, esse futuro apareceu plenamente como ele é. Jesus é o futuro radicalmente presente no presente. Ele é essa qualidade, essa transfiguração. Ele manifesta isso. Ele. Então, ele é chamado, de alguns teólogos, de escatologia realizada. Ele é a realização da plenitude, ele é plenitude em movimento. Por isso não é uma plenitude parada, entende? Por isso que o céu não é uma coisa parada. Na tradição judaico-cristã não é um negocinho que você chega e fica paradinho assim, sem fazer nada. Entende? É plenitude em movimento. É plenitude sem travas, sem obstáculos. Aí vem a fala que a gente ainda vai ver semana que vem, é que a palavra utopia é uma palavra grega, que significa o não lugar. Qual é a leitura do Leonardo Boff? É que seres humanos estão sempre caminhando para novos lugares. O ser humano é um ser utópico, está sempre questionando certos lugares e caminhando. Contudo, Jesus não é a utopia, é a topia. Ele é a concretização de um lugar de plenitude. Novamente falando, que a gente ainda vai ver. Por isso que a noção de lugar, quando se pensa isso, não é um lugar geométrico. Entende? A gente ainda vai ver melhor isso. A noção de lugar, quando se experimenta essa plenitude, ela pode se dar em qualquer lugar geométrico. Ela pode se dar numa relação sexual, como pode se dar na morte, como pode se dar no silêncio, entende? Então, a noção de lugar vai ganhar outro significado. E é isso que interessa para o Leonardo Boff.
Então, se Jesus já é a realização da utopia, ou seja, ele já é o lugar de plenitude propriamente dito, que atua entre nós, portanto, está sempre conosco, está transitando. Ele não está lá nos esperando, ele está aqui nos animando, né? E está lá nos esperando. Olha que maluquice, olha que linguagem maluca. Ele não é preso a uma geometria. Então, se é assim, essa noção que você citou de promessa, Roberval, ela vem dos profetas da Bíblia, sobretudo os profetas da Bíblia. A gente ainda vai ver o que é uma promessa. A gente ainda vai ver. Mas uma coisa importante, perdão, Cris, mas uma coisa importante é que essa promessa é uma experiência de plenitude em movimento. Entendeu? Já começa nos atravessando, nos responsabilizando e continua quando esta vida tem um desfecho. Então, a gente nem consegue imaginar muito bem, porque isso excede os limites da nossa racionalidade. É isso que o Leonardo Boff vai dizer. Isso está muito mais para o âmbito poético, simbólico, do que meramente racional. Né? Cris, você ia falar, minha amiga? Tem um pedaço do Pai Nosso que fala: venha a nós o vosso reino. E isso, para mim, o negócio sempre foi muito, muito nebuloso. E essa fala hoje, daí, baseada no Leonardo Boff, começou a me esclarecer um pouco isso. Quer dizer, é uma coisa da utopia, né? E de um desconhecido que você adota aquilo como um desejo teu. Sabe? Eu não sei se tem a ver, não, mas na minha cabeça veio direto essa expressão do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, que para mim é uma coisa que agora está tendo algum sentido. Muito bom. Você sabe, Cris, não sei quando a gente vai estudar isso, mas o Leonardo Boff tem um livro muito bonito. Chama-se Pai Nosso, a oração da libertação integral. É um comentário ao Pai Nosso. E a parte central do Pai Nosso para ele é: venha o teu reino. Porque ele diz assim, olha, isso é muito judaico. Não é, Senhor, me espera no teu reino. Essa é a visão tradicional, cristã, medieval. Estou morrendo e estou chegando, hein? Faz a festa aí para mim. Senhor, me engravida do teu reino. Aqui, agora, entre nós. Quando a gente chegar a essa categoria do reino, o Leonardo Boff vai trabalhar, ele trabalha isso em vários livros. Os textos bíblicos, vocês vão ver como é muito diferente do que a gente imagina. Tem duas preposições que atravessam o Evangelho de Mateus e Lucas. O reino dos céus está dentro e o reino de Deus está entre. Está entre. Você fala, caraca, ferrou, é isso aí, Cris. Eu estou chamando o reino para ser entre, para ser em. Entende? Então, essa noção que a gente acha, as coisas últimas, o que virá, é aquilo que vem lá na frente. Por um lado, ainda não chegou. Por outro, está entre nós. Sabe? Entre nós. Agora vem o dado, Cris, que é muito legal, que o Leonardo Boff diz isso nesse outro livro sobre o Pai Nosso. Quando na oração do Pai Nosso a gente clama pelo reino, é uma categoria monárquica, hein? É uma maneira de pensar monárquica, que tira o reinado de César, o reinado de Herodes, e o reino é de Deus. Olha que loucura! Para que os judeus falavam isso? O Leonardo Boff vai dizer uma coisa muito bonita. Quando a gente chama pelo reino de Deus, ou dos céus, é porque nenhum reinado na terra é absoluto. Portanto, chamar pelo reino é descristalizar os reinados que nos oprimem. Então, tem um lado político do reino e da vida após a morte que nós vamos estudar aqui. Pensar o céu é pensar uma outra política para o mundo. Clamar por relativização dos reinos, das hierarquias,
dos clericalismos, dos sistemas de dominação, de exclusão, de opressão. Então, um judeu gritava pelo reino porque eles estavam sob o Império Romano. Então, a expressão reino dos céus, reino de Deus, era forte na época de Jesus, por causa do César. Então, Cris, você está falando uma coisa muito legal. O reino nos atravessa aqui. É claro que numa outra vida, onde a plenitude ela se dê sem travas, há uma qualidade muito mais intensa, muito mais digna. Entretanto, se essa qualidade plena não me fizer desconstruir os reinos da terra, os egoísmos, que é um elemento que o Roland Barthes vai falar demais, os narcisismos, os racismos, a miséria, se não me fizer, como é que eu estou tendo fé na plenitude, que é o céu? Entendeu? Então ainda tem um movimento de relativização dos reinos da terra. Beleza, Cris? É uma política de Jesus, diz Leonardo Boff. Entendeu? É uma política, o reino é uma política, mas é uma política sem politicagem. É uma política da relativização dos reinados que oprimem, e que são vários. Está aí, a gente está vivendo um. Né? Cujo nome é Messias. Entendeu? Se a gente tem fé no reino, a gente não pode ser subserviente ao reinado de Bolsonaro ou de qualquer outro. A gente não pode. Porque não é ali que se dá as possibilidades de plenitude que começam na Terra. Não é ali que o céu se faz possível. Então é esse movimento, vem o teu reino, pois teu é o reino, o poder, a glória, não é do César, não são dos artistas da Globo que se glorificam nos seus narcisismos. Teu é o reino, o poder é teu, não é da nossa política. E a glória não é nossa, é do teu reinado em nós. Entende? Então, olha que subversão, galera. É muita coisa para a gente pensar, hein? O céu e a vida após a morte nos ensinam muito do que podemos ser nesta vida. Cadê Gabi, minha interlocutora querida? Predileta. Pode falar que é predileta. Eu não vou falar predileta porque ela é apaixonada pelo Paulo. Aí, realmente... Gabi, é que a Gabi que estava querendo muito ler esse texto, né? Tá indo, Gabi? Tá indo? Tá travado, tá travado. Tá travado o seu celular. Oi, agora pode. Muito esclarecedora. Parabéns. Um dia eu vou chamar o Edson aqui, porque o Edson é doutor no teólogo que mais pensou isso no século XX. Está vivo ele, Jürgen Moltmann. Esse que o Leonardo Boff citou, ele cita, no final do primeiro capítulo, está ali a obra do Moltmann, Teologia da Esperança. Isso está lá, no teólogo que o Edson é doutor. A gente pode chamar um dia o Edson para falar isso. Isso que eu estou dizendo não é grandes novidades, não, assim. É porque isso ajuda a gente a repensar. Né? Como diz um texto bonito que é atribuído a Santa Teresa de Ávila. Um dia eu citei para vocês que ela tem uma visão do inferno e só vê bispo, cardeal, papa. Esse é o inferno que eu acredito. Mas diz que ela também, certa vez, teve um encontro com o céu. Vou terminar essa aula com duas histórias, então. Essa é dela, século XVI. E disse que ela viu exatamente as pessoas que ela conheceu na Terra que lutavam para serem felizes, mas não conseguiam ser felizes pelos seus sofrimentos. Essa é a primeira narrativa. Segunda história que eu acho genial é Dom Luciano Mendes. Conhece Dom Luciano Mendes? Grande bispo católico, grande. Dom Mendes e tal. Esse cara é um fera. Um padre amigo meu estava na última palestra dele antes da morte, né?
Então, ele estava muito emocionado, porque ele sonhou que um anjo o levou para conhecer o céu. E ele já estava mais velhinho, assim, e as pessoas queriam ouvir, queriam uma palavra de bênção para ele encerrar lá o encontro. E ele começou a chorar. Eu pensei, que isso, Dom Mendes? O que está vendo? Ele falou assim, semana passada, eu tive um encontro com um anjo. E um anjo me levou para conhecer o céu. E eu não estava com a roupa de bispo. Eu estava com uma roupa paisana. E o anjo me colocou atrás de uma árvore. E era um jardim muito bonito. Olha que imagem bonita. E aí, ele falou assim, eu perguntei para ele, o que é isso? E aí o anjo me respondeu, Dom Luciano, esse aqui é o céu. Você foi autorizado a ter uma visão, uma antevisão do céu. Aí ele falou, mas isso é muito lindo, árvores, riachos, aquela imagem que a gente tem do céu, né? Paraíso, aquela imagem. Aí o anjo chega para ele e fala assim, mas vamos mais para frente. E ele fica escondido atrás de uma árvore e vê um monte de gente feliz, só que ele conhecia todo mundo. Eram as pessoas pobres que ele conheceu durante a vida. Eram prostitutas que ele conheceu. Ele era um cara que ajudou muita gente. E aí ele falou assim, mas essas pessoas são aquelas que eu conheci. Ele falou assim, são elas mesmas? E aí o anjo falou assim, Dom Luciano, o céu é ver todo mundo que a gente desejou ser feliz e não pôde, sendo feliz. Por isso que o céu é o lugar da nossa felicidade. Porque a gente vê quem a gente ama feliz, sem ter podido ser na vida. Entendeu? Esse imaginário me agrada. E ele chorou, assim, e o Leonardo Boff estava presente, um monte de gente, as pessoas choraram. Porque ele viu as pessoas que ele desejava felicidade, eram os pobres, excluídos, prostitutas pobres. Não era a felicidade dele, do umbigo dele. Esse nosso céu é narcisista, ele é egoísta, ele é canalha. Era ter visto pessoas que fizeram de tudo para celebrarem a vida. E a vida, como ela se encontra aqui, com as suas injustiças, não deixou, não a deu espaço, não deu lugar. O céu é um lugar, mas é esse lugar cuja qualidade a gente não descobre fazendo geometria.